Ciclo completo de polícia. O que seria esse ciclo completo de polícia? Seria nada mais nada menos, na definição da maioria, ter as duas atividades sendo feitas pela mesma polícia. O exemplo que a própria Polícia Federal traz. Eu faço a polícia preventiva e faço a polícia repressiva. Nesse caso, eu faço todo o policiamento na rua e ao mesmo tempo a investigação, a autuação, tudo isso. Esse modelo é usado em alguns países, onde eu vou fundir a polícia preventiva com a repressiva. Vou fazer uma única instituição em regra, mas não é uma regra absoluta. Ele cria uma ideia de polícia única, que é capaz de realizar patrulhamento e investigação, alegando que essa ideia, que essa polícia única trabalha com maior união e corporativismo, no bom sentido, né? Corporativismo no sentido de deixar se punir. Nesse caso, acabaria com uma possível rixa entre as duas polícias. Aquela questão de uma polícia prende e tem que levar para outra. E isso acabaria, porque seria uma polícia só. A polícia de característica preventiva, a legislação exige que ao efetuar prisão em flagrante, o agente de polícia conduza a presença à autoridade policial. E no sentido restrito, a lei diz, o delegado de polícia civil federal. Isso quer dizer o seguinte, todas aquelas polícias que a gente apresentou ali, que está escrito preventiva, ela tem que levar a prisão que ela efetua, porque ela está ali patrulhando. Ela se deparou com um criminoso praticando o crime, ela necessariamente vai ter que levar isso para um delegado, seja ele de polícia civil ou federal. Óbvio que a polícia federal vai levar para o próprio delegado dele. O circunstanciado são os crimes de menor potencial, aqueles casos em que vai para o juizado especial, ele não vai ser necessariamente preso no local. Então, nesse caso, é lavrado um termo circunstanciado e ele é liberado. Uma briga, um crime de menor potencial, vai haver um termo circunstanciado e vai ser liberado. Esse termo circunstanciado é feito pela autoridade policial. Há toda um trabalho de algumas polícias para que a polícia militar faça o termo. Alguns estados isso até é meio que aceito, mas o Poder Judiciário, no geral, ele não entende isso como correto. Ele tem barrado muito isso, principalmente nas instâncias superiores. Nega-se muito essa questão pela falta de conhecimento técnico específico da Polícia Militar e pelo termo autoridade policial, que, como eu falei, é restrito, se entende restrito ao delegado de polícia. Mas a defesa disso seria mais rápido, mais simples e mais econômico. Simplesmente fazer um termo circunstanciado, dependendo até de uma viatura, numa base policial menor. Isso, em se tratando do interior, seria muito importante e você já libera para depois ir à audiência. A audiência de custódia. A audiência de custódia é um outro problema. Devido à internalização de um tratado internacional, hoje nós temos a chamada audiência de custódia. O preso ele tem que ser levado sem demora à presença de um juiz. O exercício da atividade chamada de polícia judiciária se configura quando o delegado de polícia federal civil, presidindo um APF, faz às vezes do juiz. Ou seja, o próprio tratado internacional, ele fala que a pessoa deveria ser levada a um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciárias. Por mais que se queira questionar, qual o papel do delegado aqui? Para quem defende aquela última corrente, é uma função judicial. Ele está verificando as circunstâncias. Então, essa outra autoridade autorizada por lei a exercer função judicial, que fala lá no Tratado de São José da Costa Rica, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, poderia ser um delegado. Mas não foi isso que o judiciário brasileiro entendeu. Ele entendeu que deve ser levado diretamente ao juiz. E isso suprimiu a função do delegado, que tinha justamente a função de verificar as circunstâncias da prisão em flagrante e as condições do preso. Ou seja, poderia ser feito por um delegado de polícia, já que ele tem que ter uma formação acadêmica igual a do juiz, bacharel em direito. No entanto, entendeu-se que juiz não poderia ser substituído pelo delegado, por mais que o tratado fale outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais. Se ele fala juiz ou outra autoridade, acredita-se que poderia ser expandido
alguém com esse tipo de conhecimento. Mas ainda assim, a audiência de custódia não permite isso. Ou seja, ao ser preso, o sem demora hoje é entendido em torno de 24 horas, ele tem que ser apresentado ao juiz. O preso tem que ser apresentado ao juiz mesmo que de plantão. Esses plantões são mantidos. No Rio de Janeiro, por exemplo, ali em Benfica, é mantido um plantão de custódia para quando o preso, qualquer um faltado em flagrante, é levado ali para o juiz verificar se é para manter ele preso ou não. O juiz, em 24 horas, ele vai decidir se ele decreta a prisão preventiva, se ele estabelece alguma medida, fiança, recolhimento do domicílio, se ele encaminha o cidadão para tratamento de dependência química ou para assistência social, ou se ele solta o preso. Ele vai poder tomar essa decisão. Então, hoje, um flagrante, ao pegar alguém cometendo um crime, ele já foi apresentado ao juiz. O delegado via alguns requisitos aqui. Hoje o juiz já verifica isso tudo. O delegado ficou sem essa necessidade, sem essa função.